Desejos fazem parte das nossas vidas, onde trilhamos um caminho tentando realizá-los. Alguns querem ser bem-sucedidos, outros querem deixar sua marca no mundo e outros querem ser igualar a uma bomba atômica. Ok, esse último é bem bizarro. Kage no Zutsurokusha ni Narutakute, ou A Eminência nas Sombras, é um anime sekai bem diferente do convencional. Com o propósito de ser uma comédia pastelona, acompanhamos um protagonista Ed muito do zoeiro. Vamos então ver se ele é zoeiro mesmo, hein? Olá, eu sou o Miyuki e bem-vindo ao meu humilde canal. Acompanhamos a história de um jovem garoto que sonha em ser o mais forte do mundo. Com esse objetivo em mente, ele passou por um árduo treinamento, a fim de se tornar mais forte. E quanto mais ele foi progredindo, mais ele viu as suas limitações. Um homem desarmado poderia derrotar outro homem desarmado sem muitas dificuldades, desde que ele tivesse as técnicas necessárias. Mas e se o homem, na verdade, estivesse armado com uma faca, com uma arma de fogo? Certamente a situação complicaria. Vamos aumentar um pouco o nível. E se ele fosse atingido por uma bomba atômica? Claramente ele morreria. Chegando à conclusão de que eu sou apenas um humano, nosso protagonista acaba sendo atropelado por um caminhão e misteriosamente ele reencarna em outro mundo. E agora, com todo o seu conhecimento e suas técnicas, ele facilmente domina a magia desse mundo. Reunindo aliados, ele forma uma organização só de mulheres bonitas, a Shadow Garden, onde eles espreitam nas sombras e caçam as sombras. E diferente do passado, agora, com o poder da magia, ele vai mostrar para a bomba atômica quem é que manda. Com isso, temos a premissa do anime. A obra segue então da seguinte forma. Vamos acompanhando vários acontecimentos completamente malucos, enquanto vemos a vida dupla do nosso herói. De um lado, temos o sem talento, que vive na sombra da sua irmã mais velha, Cid Kagenou. Sendo filho de um nobre, Cid estuda em uma academia para nobres. Porém, ele acaba assumindo o papel de um personagem mob. Mobs são basicamente personagens que não têm destaque, que aparecem lá no fundão só para encher espaço mesmo. Por exemplo, nessa imagem você consegue dizer quem é o protagonista? Com certeza você deve ter reconhecido. E nessa outra? Difícil, né? Basicamente o sonho dele é ser esses carinhas aí. Já do outro lado da moeda, temos aquele que emerge das sombras dele, o homem mais forte do mundo e líder da Shadow Garden, o excêntrico Shadow. Sendo o líder dessa organização, cuja tem o objetivo de combater o culto do Diablos, onde esse culto que é a volta desse demônio extremamente poderoso. Shadow é um personagem extremamente arrogante e ciente da sua própria força, com habilidades físicas e mágicas invejáveis para qualquer um. Shadow também possui, teoricamente, um grande intelecto, podendo manipular facilmente situações para favorecer ele mesmo. E então, vamos acompanhando a perspectiva do verdadeiro Cid, onde na história vão sendo adicionados personagens malucos em situações que não fazem o menor sentido. Por mais que a Eminência das Sombras tenha essa premissa de vida dupla e todo esse visual bonito e carregado, a obra é ridícula. No bom sentido, beleza? Somos colocados em situações completamente absurdas, como um cara enfrentando o outro com uma pazinha de sorvete, ou uma luta qualquer em que o personagem leva uma tapinha e voa 4 metros pra cima e cai de uma forma ridícula. Sinceramente, são situações muito engraçadas e que com certeza vão te tirar uma risada. Mas temos um problema nisso. Na primeira metade da obra, que se passa na escola, por algum motivo a obra tenta ser mais séria. Tem sim momentos toscos, mas na sua grande maioria ela é levada muito a sério. E pessoalmente falando, é uma merda. Cara, quando eu fui assistir, eu fiquei muito decepcionado. Afinal, eu não fui assistir para ver algo sério. Eu queria ver uma galhofa, eu queria ver uma obra engraçada. O bom é que da metade para o final, a obra muda drasticamente. O time cômico se encaixa muito melhor e é bem perceptível a melhora na qualidade de todos que na obra como um todo. Até o Wade tá mais bonito, cara. Olha só essa garota. Que garoto o quê? Ou melhor que ela, olha só esse cara. Fio, hein? Mas esse problema veio da adaptação do anime mesmo. No mangá,
O time cômico já está presente logo nos primeiros capítulos, o que acaba sendo difícil de dizer porque ficou desse modo na primeira parte da adaptação. Uma coisa que se destaca na Eminência das Sombras é a aparência dos personagens, mais especificamente falando, o cabelo deles. Em obras normais, seguimos muitas vezes padrões, e aqui sim, não fugimos muito disso não. Tipo, todos os uniformes da Shadow Garden, da própria academia, são bem parecidos. Porém, o cabelo e o rosto fazem os personagens se destacarem em cena, sempre com padrões de beleza elevados. Isso, acompanhado de uma boa animação e coreografia de batalha, fazem ser um show à parte as batalhas presentes aqui. É como se os personagens estivessem uma valsa e fossem conduzidos em um bom ritmo. A fotografia da obra também se destaca muito no gênero. Na maioria dos isekais, se passam em um mundo situado na Europa medieval. Aqui também se passa na Europa, porém é mais situado em torno do século XIX, com trens mais antigos, carruagens, relógios, e isso traz um frescor aos nossos olhos, principalmente depois de acompanhar tantas obras iguais. Sinceramente, eu não tenho palavras para descrever como isso é belo. Porém, de tudo isso que eu falei e exaltei, existe algo que se sobressai sobre todos os outros, que é a trilha sonora. A trilha sonora que se passa nos episódios, cara, é uma obra de arte. Nós vemos clássico desde grandes compositores, como a Moonlight Sonata, tocada pelo próprio Shadow em determinado momento. Essas trilhas mais parece que saíram direto de um Dark Souls, e isso é muito legal. Faz tanto tempo que eu vi um anime Isekai e eu consegui prestar atenção na soundtrack, porque a mesma estava se sobressaindo na cena. Não é apenas uma música genérica para não ficar sem nada de fundo. Não, é boa, é incrível, é fenomenal. Falando em trilha sonora, também temos o belíssimo tema da abertura. Ok. O que tá passando de fundo tem umas garotas lá com as roupas de garota mágica, que eu particularmente não entendi muito essa parte não. Mas a música é incrível. Ela arrepia legal e sempre faz a gente ir para o episódio hypadaço. Mas tem uma coisa que eu fico triste. Nenhum canal de cover de anime aqui no Brasil trouxe esse belíssimo tema. Eu sei que animes como Kimetsu ou Oshinoko vão dar muito mais view, mas qual o problema de dar a oportunidade a esses temas belíssimos ganharem um cover? Se algum canal por algum motivo vê esse pedido, por favor, atenda, vale a pena. Tem algo que eu esqueci de encaixar antes no vídeo, que são os personagens. Em Eminência das Sombras temos muitos personagens, mulheres bonitas. Infelizmente, a grande maioria só vemos de vista, pelo modo narrativo que a obra propõe. Da Shadow Garden mesmo, temos várias personagens que aparecem, sempre muito bonitas, que se destacam facilmente, mas são pouco aprofundadas. Tá vendo essas três aí? São as únicas que de fato são trabalhadas e desenvolvidas. E somente uma delas é da Shadow Garden. É meio triste ver tantas beldades com personagens só de fundo. E eu espero que em temporadas futuras elas sejam melhores trabalhadas. Só para não esquecer sobre personagens, tem esses dois amigos Randall do Cid. Que bom, eles são amigos Randalls do protagonista. Eu não vou me aprofundar. Próximo. Porém, mesmo com tamanhas qualidades, a Eminência das Sombras não se isenta a erros. Se você acompanha o meu canal há pouco tempo, você sabe como ele funciona. Sempre em algum momento do vídeo, eu pego meu pedaço de pau e bato na coitadinha da obra. E vamos ver o que a gente tem pra bater aqui hoje. O principal e um dos poucos pontos problemáticos é o começo. Cara, eu não tenho palavras para falar de como esse começo é destoante do resto aqui presente. Eles tentam passar uma vibe mais séria para depois focar na comédia. Eu não sei por que isso ficou assim, mas não adianta ficar falando de algo que eu já falei antes. Vamos para o próximo. O problema principal, tirando o começo, é que tem muito personagem. Muita mulher. O que acontece? A Eminência das Sombras é um Tensei, ou seja,
o protagonista reencarnou e ele foi crescendo. O problema é que uma fase da vida dele é pulada e resumida, para ir logo para o ponto de interesse. Isso não necessariamente é um problema, é só uma escolha narrativa mesmo. Porém, tem tanto personagem que ele ajudou e só depois vai ser trabalhado. Por exemplo, a Alpha. Ela é teoricamente a mais importante da Shadow Garden, só abaixo do Sheridan. Beleza. Quem é ela? Não sabemos nada sobre ela, tirando o passado resumido que é apresentado. A gente não vê ela crescendo, a gente não vê ela se relacionando com o Cid, com as outras garotas. Então, para nós telespectadores, ela é uma completa estranha. Sem falar das várias outras que não falam praticamente nada. Tirando a Alpha, só a Beta e a Gama são trabalhadas mais ou menos. E, poxa, a Beta, ela parece mais que a Alpha era para ser a principal do grupinho. Talvez isso não se torne problemático com a prosseguidade da história, mas, sinceramente, pelo menos no começo aqui é bem complicado. Fora isso, não tem nada de grave. A obra é boa, mas tem sim alguns pequenos problemas. Problemas de lado, faltou falar sobre alguém muito importante. Sim, o homem de vários nomes, uma hora pode ser um completo mob. Do outro, o líder de uma organização sombria, talvez apenas um homem mundano. Sim, vamos falar do verdadeiro Cid. Basicamente, o garoto tem um doutorado em como agir igual Lelouch. As poses, as faces, os discursos, é muito tudo parecido. Ele parece mais um otaku médio do que qualquer coisa. E é muito divertido o personagem. Ele sempre acha que tá imitando, mas na verdade, ele tá passando vergonha. E as garotas ficam pensando assim: ai, puta que pariu, ai, Shadow-sama é muito foda, não tem como. E ele pensa: nossa, eu imitei muito agora. E tipo, isso torna ele um personagem muito característico, já que ele mais parece estar brincando de ser um anti-herói do que sendo um anti-herói de fato. Tem cenas muito intancáveis com ele, é um personagem muito legal. Mas o mais interessante dele é suas habilidades, porque ele não vive só de hipérboles e falácias. Ele vive só de fatos. Além de suas artes marciais e esgrima, ele é bem destacado no quesito magia. Provavelmente uma das coisas mais icônicas é esse slime que ele utiliza para fazer armas e roupas. Mas, tipo assim, já que o slime é a roupa dele, né? Ele tá nu embaixo dela, então a slime tá... É algo a se pensar. E lembram quando eu disse que o moleque queria vencer a bomba atômica lá no início? Sabe qual solução ele arranjou pra isso? Ele se tornou atômico. Ele é basicamente o homem bomba atômica. Na verdade, eu nem sei se o poder dele é atômico. Deixa eu aqui pesquisar. Tudo aparenta que sim. Pelo que eu tô vendo aqui, ele também tem várias outras habilidades que estão passando na sua tela. Pause se quiser. Mas tem algo que me motivou a trazer esse vídeo, que é uma pequena teoria que eu tenho sobre o poder do Cid. Tá, eu tenho uma teoria, são palavras muito fortes, já que tem várias pessoas que pensam de modo similar. Basicamente, na obra, o protagonista meio que engana as meninas falando: olha, tem um culto do jogo do diabo lá, blá blá blá. E tipo, elas acreditam. E o pior de tudo é que ele não tava mentindo. Ele tava falando a verdade. E não é só essa história pra boi dormir, não. Tem várias coisas que ele queria que acontecem. É quase como se o que ele quisesse se tornasse realidade. Mas o meu pequeno palpite é que o verdadeiro poder dele é algo como alterar a realidade para o modo que ele deseja. Eu levei a ter esse pensamento a partir da fundação dos Tenseis, em que os personagens de Tensei, quando são reencarnados, geralmente são abençoados por algum poder. E se aqui na Eminência das Sombras ele ganhou esse poder? Isso explicaria vários acontecimentos extremamente específicos e inconvenientes, mas só reafirmando, é apenas uma teoria de uma pessoa doida. Por favor, não levem a sério. Conclusão. Vale a pena ver a Eminência das Sombras? Vale muito a pena. É engraçado, tem boas cenas de ação, tem beldades e tem esse cara gostoso. Infelizmente, caso queira ver de modo oficial, você não pode, porque infelizmente tá na Redive, um serviço que não funciona mais no Brasil. No vídeo passado eu fiquei muito feliz que Kaifuku ficou lá, já que assim ele ficaria preso nessa bolha maligna. Mas aqui eu vou ficar puto, tipo, porra, tem tanto
tanto anime legal que nunca vai ser dublado porque tá tudo preso nessa miséria de plataforma. Essa bosta até teve no passado aqui no BR, mas aposto que você não sabia. Porque esses desgraçados não fizeram uma divulgação e queriam fazer sucesso. Vai tomar no cu, Redive. Revoltado, eu termino o vídeo. Eu gostaria de agradecer a todos que estão se inscrevendo e comentando aqui no canal. Particularmente é esse engajamento que faz eu ficar motivado a trazer novos vídeos para vocês. Se você desejar que algum anime apareça aqui no canal, eu adoraria trazer, se possível. Deixe um comentário, beleza? É isso aí, pessoal. Obrigado por assistir. Valeu, falhou!